A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar de um texto da Palavra de Deus, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e versículo 12. E a Palavra de Deus ela nos diz assim: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Estamos vivendo o período da Páscoa e isso para nós é de extrema significado, é de um extremo significado. É uma das datas mais importantes para a nossa fé cristã, porque na sexta-feira celebramos a morte do Senhor Jesus Cristo e hoje celebramos a sua ressurreição. Jesus Cristo que não permaneceu no túmulo, mas ressuscitou, e porque ressuscitou, nós temos também a esperança da nossa ressurreição e a certeza de que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Amém? A mensagem que eu quero compartilhar, baseado nesse texto, que serve como um norte, da reflexão que Deus já tem ministrado ao meu coração e eu quero compartilhar com você, tem como tema conquistado para conquistar. Por que disso? Porque nós queremos falar sobre conquistas. O que é que Jesus Cristo conquistou na cruz? Eu lembro-me de certa vez, quando ainda pertencia ao grupo de jovens da minha igreja, e cantávamos na época uma canção com a seguinte letra: Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Esta canção, embora ela tendo uma melodia bonita, ela precisa, e com uma letra também bastante significativa, ela precisa ser cantada com algumas ressalvas. A primeira delas é a expressão é direito nosso. Para mim me soa um tanto estranho usar desta expressão, uma vez que entendemos pela palavra de Deus que nada nos é dado por direito. Nós não temos direitos, nos é concedido pela graça do Senhor. Então, se tudo que temos, se tudo aquilo que recebemos é pela graça do Senhor. Mas também há um segundo conceito que se mostra um tanto estranho na canção. É quando ela apresenta o termo tudo. E é interessante porque, de fato, Jesus Cristo ele conquistou tudo na cruz. Nada ficou pendente. Jesus Cristo não fez um trabalho incompleto. Pelo contrário, ele fez um trabalho completo. Por isso que ele disse, está tudo consumado, está terminado. Eu terminei a obra da consumei a obra da redenção. O porém é a definição de tudo. Porque o que é tudo? Na subjetividade humana e muito mais nos dias de hoje, onde existe uma pluralidade de conceitos e a chamada relatividade ou tudo é relativo, nada é absoluto, é perigoso quando pessoas podem trazer para si esse conceito de tudo e atribuir elementos e questões com as quais a cruz ela não teve compromisso algum. Eu não sei se você está me entendendo, mas, por exemplo, lá em Efésios 1:3, o apóstolo Paulo ele nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Esta palavra ela pode talvez ser um tanto mal interpretada, uma vez que ela faz referência de um todo, todas as bênçãos espirituais. Mas ela é justamente colocada em contraposição ao conceito do que era bênção no Antigo Testamento. Enquanto lá no Antigo Testamento a ideia de bênção estava apenas relacionada àquilo que era temporal ou àquilo que era temporário, aquilo que era passageiro, aquilo que estava atrelado apenas às questões desta terra. E aí nós percebemos que o judeu, principalmente o israelita lá no Antigo Testamento, a ideia de salvação era você conquistar a terra, você vencer as guerras, enfim, ficava muito resumido às questões temporais.
o conceito de vida eterna, ela vem se expandir a partir dos profetas e ela vai encontrar plena revelação na pessoa de Jesus Cristo e posterior ao Senhor Jesus através dos seus apóstolos, que transmitiram o ensino do Mestre. Então existe um outro texto da palavra de Deus que está dentro de um contexto em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, né, a seguinte palavra. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, pegando esse texto de Paulo com aquilo que ele disse em Efésios 1:3, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. A palavra do Senhor está nos dizendo que o que Deus tem nos abençoado em Cristo Jesus não está atrelado àquilo que é temporal, àquilo que é efêmero, mas àquilo que é espiritual, àquilo que é eterno. Então Jesus, o que ele conquistou na cruz não tem nada a ver com questões que ficam meramente atreladas às questões desta vida ou desta terra. É como certa vez alguém, né, colocou um post atribuído a um pastor conhecido, em que esse pastor disse: Jesus não morreu na cruz para que você venha ganhar dinheiro e ficar rico, mas Jesus Cristo morreu na cruz para que você tenha salvação. Amém? Então é disso que nós vamos falar, meus irmãos. É disso que nós vamos agora buscar na palavra de Deus. O que é que Jesus Cristo conquistou na cruz? Quais foram os elementos? Qual é o comprometimento da obra da cruz? Como eu mencionei lá no início. Sim, Jesus Cristo conquistou tudo, mas que não tem nada a ver de acordo com a definição do que é tudo aos moldes deste mundo, mas de fato tudo aquilo que era preciso e necessário. E eu quero aqui pelo menos destacar em 3 pontos daquilo que Jesus Cristo conquistou lá na cruz para nós. E a primeira delas, Jesus conquistou a salvação. A palavra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nos diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo a salvar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. A primeira conquista que nós podemos entender na palavra de Deus e que Jesus Cristo adquiriu na cruz foi a salvação. Salvar os pecadores. Mas você precisa entender primeiro esse conceito do que é ser pecador. Uma vez que na nossa realidade, no nosso contexto moderno, no nosso contexto cultural moderno, as pessoas elas já não se entendem como pecadoras. Existe um conceito moderno de que o ser humano é bom, de que o ser humano, inerente à sua natureza, ele tem um coração bom. Se ele vem a tornar-se ruim, é devido ao seu contexto, ao seu entorno. Eu diria que em parte sim, tem uma verdade essa expressão que é um tanto filosófica e sociológica. Mas a realidade ao seu entorno é apenas reflexo daquilo que o ser humano é na sua natureza ou na sua realidade natural. Ou seja, é como alguém diz: nós não somos pecadores porque pecamos. Pelo contrário, pecamos porque somos pecadores. Se temos hoje uma sociedade corrompida, todavia ela é apenas corrompida porque ela é composta de pessoas corruptoras.
inerente à natureza de cada uma delas, a natureza do pecado. E a palavra do Senhor, ela nos diz que todos, a palavra ela afirma, ela corrobora com esse conceito, uma vez que ela diz que todos pecaram e todos estão afastados da presença do Senhor. O pecado, como eu disse, é inerente à natureza humana, condicionada a cada ser humano à condenação eterna. Ou seja, porque pecamos, nós somos condenados à condenação eterna. Porque somos pecadores, estamos condicionados à condenação eterna. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 6:23, a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado é a morte, sabe por quê? Porque todos pecaram. Também em Romanos capítulo 5 e versículo 12, a palavra diz que por intermédio de Adão o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas eu quero lhe trazer uma boa notícia. Em Cristo há salvação. Jesus, ele conquistou na cruz a salvação para o homem perdido, para o homem condenado. Jesus Cristo morrendo pela humanidade, pagando o preço que era para nós termos pagado. Jesus Cristo pagou este alto preço. E por que Jesus fez isto? Porque nos diz a palavra em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Essa salvação, ela não pode ser gerada pela nossa capacidade e nem por outros meios. É apenas o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único elo desta salvação. Ele é o único meio possível a conceder salvação ao ser humano. É por isso que lá em Atos 4:12 a palavra do Senhor nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se o salário do pecado é a morte, conforme diz Romanos 6:23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a primeira conquista que Jesus Cristo adquiriu ali na cruz foi a salvação. Ele pagou o preço do pecado. Ele tomou sobre si a nossa condenação e ele foi punido terrivelmente, mas ele morreu como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele morreu como um sacrifício perfeito e glórias a Deus por isso, porque essa é a primeira conquista que nós aprendemos através da palavra de Deus e que Jesus Cristo trouxe na cruz.